Muito bem, né, rapaziada? Estamos de volta para a gente iniciar mais uma jornada com vocês. Dessa vez a gente vai comentar a segunda temporada de X-Men 97. A gente vai comentar os episódios 1 ao 3. Que olha, Brunão, eu tô impressionado com a qualidade da animação, mas tem alguns pontos que a gente tem que comentar aí sobre essa origem do Apocalipse aí, porque eu me interessei nesses 3 primeiros episódios. E cara, eu acredito, né, Brunão? Começou muito bem, né? Começou Começou sim, muito acho que bem. o ritmo está bem mais fluido. Eu acredito que a primeira temporada ela foi um pouco mais romântica, um pouco Sim, mais fanservice, na verdade, do que foi o X-Men 97, realmente, de 1997, na verdade. sim. Mas eu acredito essa terceira temporada ela tá bem mais fluida, A bem mais. segunda. A segunda temporada ela tá bem, ela está resolvendo, na verdade, eu até comentei um pouco antes com você, que ela está resolvendo, na verdade, o que o último episódio abriu, o último episódio da primeira abriu. Então, se você for prestar bem atenção, é um tomo de 4 episódios, no fim das contas, né? Sim, O fim da primeira temporada e esses últimos 3. E agora, o que resta, na verdade, é a era do apocalipse aí, né? O apocalipse sim. mostrando de fato do que ele é e como ele surge, na verdade, né? É claro, né? A gente está falando de X-Men, a gente está falando de uma animação, então ele é um pouco rushado, os personagens eles têm a animação, eu acho que ela é fluida e resolve umas coisas bem rápido, na verdade, né? Sim. Ou de maneira bem simplista, eu acho. Para esse início, cara, especialmente assim, na volta dos mutantes aí, eu percebo assim, que por mais que sejam episódios de 26 minutos, eles são episódios. Dá pra você ver ali que eles abrem um arco muito bem pra fechar o que a gente vê, essa ponta solta que a gente viu na primeira temporada. Sim, Eles conseguem fechar muito bem. E eu adorei também como que eles colocam a origem do Cable nessa. O quão importante ele é na história, o quão importante ele vai ser bastante nessas linhas temporais aí. Especialmente na apresentação do Apocalipse e o porquê dele ser esse grande vilão. Por mais que a gente vê que ele é um grande vilão, mas a camada que eles colocaram ali por trás foi só uma pessoa, né, o Bruno, mal entendida da história. A sim, gente não eles sabia dele. adicionaram uma camada humana ao apocalipse, na verdade, né? Que em algum momento se sentiu injustiçado, se sentiu ali traído, né? Assim, foram, na verdade, eu posso dizer que os X-Men são o remédio e são ao mesmo tempo a doença do apocalipse, no fim das Doença. contas, né? Eles são a salvação e eles são a maldição. A causa, na verdade, A causa. né? Eu sempre conheci o próprio Apocalipse como um ser absoluto que vem de uma origem misteriosa e que já vem com a sua psique completamente formada, como é, por exemplo, o Sim. Thanos, na verdade, né? Que era o Deus, era lá o superpoderoso que tem fixação por equilíbrio, na verdade, que é o mote do Thanos, o Apocalipse. Eu sempre imaginei ele como um ser absoluto que sempre foi vilão e queria destruir, queria ter o poder absoluto dos X-Men para ser o deus do universo e regular com mão de ferro, tá ligado? Não muito Sim. diferente aí do que seria o Thanos. Mas aí acrescentaram uma camada humana, uma camada de injustiça, uma camada Sim. mais palatável. Trabalharam uma linha tênue que encaixou perfeitamente. Por mais Não, que. achei legal isso, entendeu? É legal. Sim. Não imaginava, não esperava por isso. Quando eu vi que eles chegaram lá no fim da primeira temporada, que eles encontraram o Thanos ali, aí eu falei, pô, o Thanos? Eu pensei, pô, o Thanos, mas o Thanos sempre não foi poderoso, ele sempre não teve Sim. essa... Por que ele tá nesse deserto, numa condição assim, E aparentemente eu tão achei da hora frágil? que que essa tecnologia que eles exploram é uma tecnologia que já existe, tá ligado? Tipo assim, até onde ninguém sabe. Por que essa Sim, sim. tecnologia existe, né? E se a gente for ligar bem, foi aquela mesma tecnologia que criaram os sentinelas. Eu achei muito da hora. Sim, Essa sim, eu acho ligação que que eles. acaba sendo herdado, na verdade. Uma Sim, vez que a gente está falando de Uncanny, na verdade, né? sim.
Não, sim, e da hora. Essa mesma tecnologia é a mesma que tá nos Sentinelas e ser a mesma que eles usam pra viajar nas linhas temporais. Sim, É, sim, então, eu achei bem amarradinho com a primeira temporada. Bem é, amarradinho. a gente vê no Egito, na verdade, um protótipo, uma versão, como é que eu vou dizer, steampunk, na verdade, do que seriam no Sim. futuro os sentinelas, alguma coisa assim, E na eu verdade. acho muito da hora que é a mesma tecnologia que o Cable ele presencia na sua ascensão como soldado, né? Uhum. E eu acho da hora é que em algum ponto se espalhou pelas linhas temporais. Sim. Então, E, cara, eu achei fantástico o terceiro episódio deles terem colocado o X Factor e o X Force, na verdade, né? segundo Porque episódio. não são equipes que são tão exploradas na Segundo mídia. episódio. É o segundo episódio. Eles não são equipes tão exploradas da mídia, assim, nunca viraram, propriamente dito, pelo menos não que eu me lembre, uma animação em si, enfim, e eles trouxeram isso. Eu acompanhava na década de 90 e na década de 80 alguns quadrinhos e tinha essas revistas do X-Men, o X-Force, do X-Factor, na verdade, né? E como eu ainda estava conhecendo os quadrinhos, estava conhecendo o universo dos X-Men, eu me perguntava de onde eles vinham, né? E as coisas é interessante como as coisas vão se como quebra-cabeça dos X-Men vão se formando assim, como você vai conhecendo, isso é muito legal, cara. Eu achei da hora que teve uma abertura só deles, cara, desse Ah, sim, episódio, sim, né? Eu achei o bem X-Force. interessante. Para quem não conhece, né, que viu como chama, o Deadpool fazer assim, somos os X-Force, não sei o quê. É, Aquela galhofa toda de sim. Deadpool. Eu achei Então, muito da hora eles, eles trabalharem essa parte do Cable como líder, que encaixou perfeitamente o porquê, você uhum, não sabe que ele é um soldado, né? E eu achei muito da hora, com um episódio focado neles, só no X-Factor meio que a gente vê o porquê que o Apocalipse ele tem os seus arautos, os seus seguidores, né? Tanto que nesse episódio eles caçam o que a gente fala, o Cavaleiro Guerra, né? Que é o que ele se intitula enfim. Guerra. E eu achei da hora é que é um episódio em que os X-Men não são protagonistas, é focado totalmente na X-Factor. Sim, e mostrando que eles não seguem o código dos X-Men, eles seguem o código Não da seguem, eu achei Force. muito da hora isso Eles aí. são, eles são, como chama? São mercenários, são Sim, e até mesmo quando eles apresentam o X-Factor, que são aqueles mutantes aliados ao governo, da tá governo, ligado? os X-Men governamentais, na verdade, Sim, que tem a cabecinha de soldado, mas são super poderosos, né? sim, São militares super poderosos, digamos assim, né? sim. E até mesmo a participação, quando eles colocam a participação da Emma Frost como uma virada ali de casaco, você pensa que vai virar alguma coisa, mas não, ela trai ali Ah, mas por conta de uma redenção. Isso a é Emma maravilhoso, Frost, né? desde lá do início, na verdade, né, do começo lá como chama, dos filmes, por exemplo, do Jay McAvoy lá, que é o X-Men First Class, você já percebe que ela é dúbia, assim, né, que ela, assim, Sim. age conforme a sua Age vontade, conforme a sua necessidade, cara. conforme a sua necessidade, na verdade. Então, ela é a anti-herói, no fim das contas, né? Sim, Então, se bandeia pro lado que vai vencer sempre. sim. É bem legal. E até mesmo assim, eu acho que esse episódio, cara, do X-Factor trabalha muito bem quem são eles de verdade, o quanto que o Cable ele tá nessa missão é importante. E eu vejo, cara, que essa segunda temporada iniciou com muito pé direito e eu vou ter que concordar contigo, cara. Esses três primeiros episódios, eles são os episódios que faltaram pro final da temporada um e pra fechar essa lacuna, né, o Brunão, do Apocalipse. Sim, Eram sim. os episódios que precisavam. Eu vejo o Kevin Feige brincar com esse Force e X Factor, expandindo talvez até o universo no futuro, tá ligado? Talvez Sim, para uma série específica, talvez para um Orif específico, talvez, né? Por eu quê? acho que Porque não uma vez que precisa, não agora os precisa. X-Men eles pertencem ao universo dos Vingadores, estão todos muito misturados e o do Quarteto Fantástico, nada impede o Kevin Feige de repente criar uma mídia paralela dos X-Force, dos X-Factor, assim, como já é o quadrinho, como sempre foi, né? Contando essa tristeza, essa coisa, essa melancolia desses times, né? Eu achei da hora também que nesse arco, especialmente no terceiro episódio,
é o X-Men duvidando do. É o professor Xavier duvidando do Magneto sobre assim, pô, você vai se aliar com o Apocalipse que ele não tinha esse apelido de Apocalipse, né? E que ele sempre ficou naquela disputa ideológica, né? Pô, mas ele que é a nossa chance, né, de voltar pra casa. E, cara, e é assim, né, o Brunão? Ele trabalha numa linha tão twinning e cada vez mais você meio que dá interesse em saber quem que é mais o Apocalipse. Isso que eu achei né? interessante. Gostei também da virada de chave do Magneto, que acaba recorrendo ao método Xavier de resolver as coisas. É lógico que com Sim, um interesse enorme em cima do Apocalipse, mas enfim, né? Eu falei, ciente de toda a ameaça que o Apocalipse significa, em outros tempos o Magneto falou, não, vamos acabar com ele e acabou, velho. Se dane, mas sim. assim, ele entendeu, na verdade, acho que acabou empatizando com o que até então ali o Apocalipse significava, mas é claro, né, empatizando o suficiente só para, como é que eu vou dizer, tomar, só para obter, na verdade, o que ele precisava, que no caso era a tecnologia para poder viajar no tempo. Enfim, se o Bishop tivesse iniciado ou entrado no início ali já da coisa toda, talvez esse arco, esse finalzinho de arco nem tivesse acontecido, né? Porque Sim. tudo que eles queriam é a viagem no tempo. Então, uma vez que ele tem a viagem no tempo e tem o Apocalipse na ponta da mira do revólver, assim, né? Não tem por que ficar E até mesmo ele esperando. e o. Tanto o Bishop, tanto ele e o Forge, né? Que eles são dessas pessoas mais que Sim, manjam sim, sim. da tecnologia, tá ligado? Aí Então eu acho que. é lógico, a gente sabe que o Apocalipse sobrevive, que dessa explosão, o que a gente imagina é que deu tempo dos X-Men viajarem, né, pro Uhum. futuro, e o Apocalipse, obviamente, não morreria nessa explosão, e ao que tudo indica, ele volta para derrotar o Faraó e tomar os poderes dele e se Sim. tornar o E deus aquele daquele. faraó que aparece lembrou muito o Kang, mano. Ah, sim. Lembrou Kang é muito. outro, Não, ele é infelizmente, outra vertente, cara, mas ele outra lembrou muito, sabe vertente, por a gente quê? entende. Porque ele joga o verdinho entre escravo e conquistador. Eu falei, opa, será que é o Kang ali? Enfim, eu acredito que talvez no futuro, lá no futuro, o Kang seja reaproveitado de novo pela Marvel, assim. Sim, é. Agora tá muito fresco do que aconteceu com o ator lá, enfim, que entre aspas, né? Não, mas Enfim, você entendeu, né? Essa parte do faraó por conta do seguinte, o quanto que ele fica fazendo essas referências, tá ligado? né? Sim, sim. Achei interessante, né? No episódio em que a Jubileu tá saindo lá da base do X Factor, né? E que eles Isso. falam lá que como chama? Que o Cable fala, deixa que a Jubileu sabe se virar, esse monte de soldadinho num shopping, na verdade, que faz menção ao primeiro episódio dos X-Men de número 97 da fase antiga lá, onde ela é Sim, encontrada dentro de um shopping, né, lutando contra, tendo que encarando pela primeira vez uma sentinela, na verdade, né, sim. que é salva, se não me engano, pela Jubileu e pela Jubileu, não, pela Rogue, né, pela Isso. Vampira Vampira. pela Aurora, né? Pela Pela Aurora, isso, Tempestade. pela tempestade. Isso. Isso. Mas, cara, é assim, eu acredito que pra mim são 3 episódios interessantes, né? Por mais que sejam rushados, é uma animação, tudo. Mas eu acredito que são episódios que eles precisavam fechar o arco da primeira temporada, esse gap, e eles abrem para mais histórias disso aí. Eles resolveram bem, tá? Resolveram Resolveram bem. bem, assim. Eles expandiram muito, na minha opinião, a gente ficou uma grande incógnita do que seria, na verdade, o início, e aí, com esses 3 episódios, eles fecham bem explicam Sim, bem, e absolutamente não sobra uma ponta solta, porque a gente sabe, claro, que o Apocalipse vai dominar o faraó, que vai ser o que é, e todos os X-Men de volta reunidos em 1990, na década de 90 lá, de novo para lutar, esperando que o Ensabamur, que o Apocalipse em Sabamur, apareça no fim das isso. contas, né? Sim, Para lutar contra ele, agora muito mais cientes do que de fato ele representa, né? Então, lembrando que assim a gente explodiu aí umas linhas do tempo aí, né? É lógico que eu não acredito que a animação
ela vá cair para uma VT da vida, como foi os filmes, na verdade, Não, mas não, não, não quero nem isso, cara. Não quero nem isso. assim, é o Porque mote, é é a Marvel maneira da Marvel Animation, de mano. Não explicar as quero, viagens não no quero nem que tempo. seja isso. Assim, a gente sabe que nos filmes será isso, na verdade, né? Que os filmes vão escorregar para isso, porque foi a maneira que a Marvel encontrou para reunir todos os mutantes, os Vingadores, o Quarteto Fantástico em si, né? Talvez a gente não quer, mas talvez exista uma ponte disso, talvez em algum momento apareça aí o Deadpool. O Deadpool, se não me engano, apareceu de relance na primeira temporada, brincando assim, né? Uhum. Junto com alguns, né? Com os Vingadores, propriamente dito, de maneira de relance. Mas talvez ele seja reaproveitado, porque eu me imagino que o X-Men 97 ele seja uma grande ensejo também, ou ele pincele o que vai ser o futuro da Marvel no Sim. MCU, nos Ah, cara, cinemas, assim, assim. por mais que esses 3 primeiros episódios foram bem apresentados, acredito que pra mim X-Men 97 é o novo respiro que a Marvel precisava. Ah, concordo, concordo, Isso concordo. Eu acho aí é que o que, ele tá. especialmente assim, eu não quero que não se conecte com nada, vai numa vertente própria e, meu, e se eu fosse pra dar uma nota de 0 a 10, eu vejo que pra mim esses 3 primeiros episódios merecem uma nota 8,5. Vai, começou bem, tá meio rushado, eu esperava mais, assim, a animação tá polida, mas dá pra você ver ali que tem uns defeitinhos ou outro ali em relação à parte de estética, meio de animação, só que o roteiro em si começou bem. O Começou roteiro muito começou bem. bem, O assim, roteiro começou muito bem. Por isso que eu eu fiquei. daria, eu daria também, acho que eu daria um oitão, tá? Sim. Daria um oitão. Me incomoda um pouco também essa coisa da animação, mas assim, não o suficiente para desabonar. É mais por ele não ter realmente. Assim, X-Men 97 levantou meu hype lá em cima, mas, Sim. De na todo mundo, primeira né? temporada. Essa segunda temporada ainda está se. Como é que eu vou dizer? Está Tá na se provando crescência. ainda. Tá na crescência ainda. Ela ainda está se provando. Eu tenho certeza que se seguir na mesma toada como foi a primeira temporada, né? A primeira temporada, eu tenho certeza que tem muito mais emoção ainda e muito mais picos, na verdade, de hype aí para Sim. a gente poder subir essa nota. Mas eu não acho que é uma nota que desabone, é uma nota até muito boa. E tô aí no hype para ver os próximos episódios aí, com certeza. Exatamente, gente. E estamos encerrando mais esse papo. Na semana que vem, eu e o Brunão, a gente vai estar aqui de novo para comentar os próximos episódios. E, Brunão, faz despedidas e o jabás. Que É ela era isso aí, nerd. galera. Semana intensa, galera. Temos aí no próximo final de semana, temos Talabata Massuri na Liberdade, temos Anime Friends, galera. Começa quinta-feira, galera. Temos aí o nosso canal, nosso amigo aqui, credenciado para Anime Friends pela primeira vez. O Pod Meu Nerd credenciadaço para Anime Friends. Isso é um orgulho pra Como gente. imprensa. Como imprensa, a Era Nerd já é sempre credenciada, assim, tal. Mas ver o Podmer Nerd também entrando no universo dos eventos é muito gratificante, Muito porque a bom. gente sabe que a gente trabalhou bastante. E é isso aí, galera. A Nerd vai estar lá. Vamos estar lá, sim, no Anime Friends. Vamos também estar uma semana depois do Festival do Japão. E por aí vai. Esse meio de ano realmente é bastante intenso. E vamos estar aí trazendo muito conteúdo para você. Já tem alguma explicação de X-Men 97 no site da Era Nerd, o porquê que o Wolverine tá com as garras de osso, tá explicado lá, Sim. vai lá, E tá corre bem lá. bestial, tô adorando. Tô adorando essa versão dele meio bestial, né? Então. Sim, sim. E é isso aí, galera. Então, é isso. Segue a gente lá, segue a gente no Instagram, @eranerd.com.br, e no nosso site, www.eranerd.com.br. Vem coisa muito boa aí. Você não perde por esperar, galera. Tamo junto. Exatamente, gente. Semana que vem nós vamos comentar mais um novo episódio de X-Men 97 e a gente vai assistir junto lá na Roxinha. Se você Sim, segue sim, nós sim, lá, sim. né? A gente vai assistir junto e gravar esse papo aqui que a gente tá gravando, gente. É isso, fiquem bem. Tchau, tchau. Até Tchau, mais, hein? galera. Até mais. Valeu. Falou.